E aí, professor, monitores, tudo bem? Vamos começar aqui nosso trabalho de entrevista e pesquisa sobre mulheres empreendedoras. Então, parte um aqui da nossa entrevista. Como tudo começou, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a história de vida, primeiro, antes do empreendedorismo em geral. Eu sou formada em agronomia, né? Sou engenheira agrônoma. E desde pequena sempre gostei muito dessa coisa de campo, animais, de plantas. E aí quando eu fiz agronomia, assim que eu me formei, quando eu saí, eu fiquei pensando assim, qual fazenda eu poderia trabalhar. E aí eu percebi que não tinha nenhuma fazenda assim muito aqui perto de Brasília. E aí eu decidi fazer um curso de paisagismo, porque eu acreditava na época, né, que seria melhor, porque as casas, muitas casas, condomínios que têm jardins, e foi quando tudo começou, há 20 anos atrás, que eu me formei em 2003, aí no final de 2003, em 2004 eu fiz o curso de paisagismo, aí eu comecei com a empresa. Legal. Eu queria saber de você, o que significa ser empreendedor? Eu acho que é um estilo de vida, não sei, ser empreendedor é você querer produzir e fazer as coisas produzirem, assim, né? Ser empreendedor é você conseguir transformar uma coisa que você gosta em negócio, né? Porque eu, por exemplo, eu amo plantas, então eu consigo ganhar dinheiro fazendo isso. Eu acho que é importante você gostar do que você faz. Entendi. Legal. Próxima pergunta. Que tipos de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar seu negócio? Bom, eu acho que a administração é uma coisa bem importante. No meu caso, na minha empresa, eu preciso ter o conhecimento em plantas, né? Na parte de produção de plantas, mas eu tenho que conseguir gerenciar, organizar a equipe, porque a gente não trabalha só fazendo jardim, a gente trabalha com manutenção de jardim, a gente trabalha fazendo projetos, então você tem que ter uma visão geral. E eu acho que essa parte de administração é bem importante, a parte de recursos humanos, assim, saber lidar com os funcionários, né, no dia a dia, conseguir organizar compras, porque eu consigo lucrar se eu consigo comprar por um valor melhor, entendeu? Passar um orçamento certo, porque às vezes tem gente que passa o orçamento e faz um cálculo todo errado e quando vai ver, às vezes tem prejuízo na hora que você está fazendo. Então isso também é algo bem importante. Entendi. E por que você decidiu abrir o próprio negócio? Não sei, eu acho que foi tudo acontecendo, assim, eu me formei, eu não queria trabalhar para ninguém, e aí eu conheci que hoje é meu atual marido, no curso também, a gente, os dois apaixonados por isso, e começamos a trabalhar, e foi dando certo, e a coisa foi crescendo, e foi dando certo, assim, mas eu não tinha muito perfil de uma pessoa que conseguiria ser um funcionário público ou trabalhar numa outra empresa, eu não tenho muito perfil, eu acho que eu sempre nasci com essa coisa de querer organizar, ser mais líder, tal, e aí eu me encontrei Entendi. nessa questão de montar a empresa, né? Uhum. E por que nesse ramo? Paixão mesmo, assim, desde pequena. Na verdade, pra ser bem sincera, eu sempre pensei que eu ia trabalhar com animais. Eu, desde pequena, eu queria ser veterinária. E aí, quando eu fiz agronomia, eu fazia hipismo quando era pequena e tal, e eu sempre pensei que eu ia trabalhar numa fazenda, com gado, com cavalo, com essas coisas. Então eu sonhava com isso. Mas quando eu me formei, aí veio na minha cabeça aonde que eu ia trabalhar, né? Aí vem a realidade, assim, eu não conhecia nenhuma fazenda, nenhum fazendeiro que tinha alguma fazenda, queria me contratar, e eu não queria também morar na área rural. Porque eu também sonhava em ser mãe, ter filhos, tanto. Então aí ficou uma coisa assim, muito. Eu falava, gente, mas se eu tiver filho e morar na área rural, como é que eu vou ser engenheira agrônoma? Aí a única coisa eu teria que fazer um concurso para a Embrapa, também não queria muito. E aí o paisagismo, não sei, fiz esse curso, gostei, comecei a trabalhar. Hoje em dia eu só imagino tendo animais de estimação mesmo, porque eu nem me imagino trabalhando assim em fazenda nem nada. Eu amo meu trabalho, amo mesmo. Então, para você começar nesse ramo, foi um meio de você se aproximar do meio rural, que você tinha tanto sonho de trabalhar. Eu sempre fui muito ligada na natureza, sempre muito ligada na natureza. Então, assim, é a maneira que eu me sinto mais
conectada, mais feliz e tal. Então, assim, eu queria trabalhar com plantas, só que eu queria morar na área urbana e ter uma vida mais urbana. Então, eu somei as duas coisas. Entendi, Foi acontecendo e acabou dando certo. Legal. E você já sofreu alguma dificuldade na sua trajetória como empreendedora por ser mulher? Eu trabalho com homens, né? Assim, eu trabalho com uma equipe de jardineiros. Então, isso é algo que pra mim, tem horas que eu até já me acostumei um pouco, mas sempre é muito difícil. Porque é um pessoal que às vezes, até por um pouco de ignorância, não ter tanta oportunidade de estudo, eles são muito machistas. Então, assim, eles me tratam. Eu sinto que eles me tratam diferente, que nem eles tratam o Sérgio. Isso daí não adianta falar assim que isso não existe. Só fala que não existe um homem que fala que não existe, porque não sente na pele, assim. Mas eu tenho funcionários muito bons que não me tratam diferente, que eu sei que não me tratam. Mas eu já tive muito problema com alguns que eram muito machistas e achavam que não precisava de ter muito respeito por mim. Entendi. Então eu já tive, assim, que às vezes eu tenho que ser muito mais dura do que o Sérgio às vezes, pra conseguir o respeito deles. Entendeu? Isso é meio chato. Imagina. E como tá estruturado o seu negócio hoje? Pessoas envolvidas, funcionários, sócios, local de trabalho, empresas parceiras, fornecedores. Como é que tá essa? Bom, a estrutura é uma estrutura simples, assim. É eu, meu sócio, aí a gente tem 19 funcionários, são jardineiros. Mas a gente ainda não tem nenhum gerente. Quem gerencia, quem organiza, é tudo eu e ele. Então a gente vai... a gente tem aqui o nosso escritório, que é em casa mesmo. Então, quando eu tenho que trabalhar no computador, eu trabalho aqui. Só que eu tenho muitos condomínios, assim, que a gente trabalha. Então, a gente vai até esses condomínios e fiscaliza, organiza. Então, todos os dias, meus funcionários, eles me mandam... me fala o serviço que foi realizado, me manda as fotos. Então, assim, eu tenho todo esse contato com eles todos os dias. A gente trabalha só de segunda a sexta, né? Sábado e domingo a gente não trabalha, né? Feriados. E é uma empresa mais enxuta. Mas, assim, a gente tem esses 19 jardineiros, né? E eu e o meu sócio. Legal. E o que o seu produto ou serviço tem de diferente dos outros? Eu acredito que o nosso diferencial é exatamente essa atenção que a gente dá. Tipo assim, os nossos jardineiros, eles são supervisionados o tempo todo, assim. A gente não deixa eles sem a supervisão. Então, assim, a gente tem um contato direto o tempo todo. De manhã, normalmente eu já falo, assim, se eu vejo que tem um ou outro com dúvida. Então, a minha equipe, eles gostam muito. Porque eles não ficam, assim, soltos, assim. Eles gostam porque eles não se sentem muito perdidos. Eles sabem o que eles precisam de fazer, o que eles precisam de demonstrar. Então, assim, o tempo todo eu tô dando... Olha, gente, essa planta aqui não tá legal, vamos botar um adubo, tem que molhar mais, tem que... Então, eles são o tempo todo, eles têm essa orientação. Então, eles não ficam soltos. Aí, o que acontece? Os jardins, a planta, ela responde. E aí, cada hora, os jardins vão ficando mais bonitos, mais bonitos. Legal. Então, eles também ficam satisfeitos porque o trabalho deles aparece, né? Porque a planta não é só molhar. As pessoas pensam assim, a planta faz fotossíntese, só molhar tá bom. Não, é muito mais do que isso. Então, assim, a gente orienta eles. Então, eu sinto que eles ficam felizes porque eles também recebem muito elogio pelo trabalho que eles realizaram. E você considera seu meio de mercado, assim... reduzido e tá em expansão contínua ou deu uma brecada nos últimos anos? Eu acho que tá em expansão. As pessoas, cada hora, assim, elas estão vendo o tanto que um jardim bonito valoriza. O condomínio, a casa, é como se fosse a moldura do quadro. Você pode ter um quadro lindo, às vezes você não coloca uma moldura legal. O que eu percebo, assim, que um jardim, ele mexe com os sentimentos das pessoas. Então, assim, às vezes um jardim bonito, um jardim muito bonito, às vezes o piso tá até um pouco sujo ou tá meio encardido, as pessoas não reparam. Agora, quando o jardim tá muito feio, seco, com plantas mortas, cheio de terra, as pessoas têm aquela impressão de que o jardim, que o condomínio é mal cuidado. Aí acha que
que a casa tá abandonada, que a casa tá... E às vezes não tá, até tá arrumadinha, mas o fato do jardim tá abandonado, você fica com aquela impressão de coisa largada. Então, assim, eu acho que... E isso, quando você vê um jardim muito bonito, bem cuidado, você fala, nossa, mas esse condomínio, eles investem, um condomínio chique. Então, assim, cada hora mais as pessoas estão vendo a importância do paisagismo. Então, eu acho que é um mercado que cada hora está mais em expansão. Legal. Que mensagem gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando o seu próprio negócio? Eu queria, assim, a mensagem que eu passo é que eu acho que as mulheres, elas são muito fortes. Então, assim, para não desistir quando vier esse tipo de adversidade, de, ai, a pessoa não me leva a sério porque eu sou mulher e tal, mas não desistir, porque tem muita gente que leva a sério, sim. E eu acho que o mercado de trabalho feminino está cada hora pegando mais força, porque as mulheres, elas se mostram muito competentes, né? Normalmente elas são mais cheias de garra, assim. Tem muito homem cheio de garra também, mas assim, tem muita mulher cheia de garra que às vezes dá um duro danado, cuida de casa, cuida de filho e ao mesmo tempo é uma super empreendedora, né? Trabalha bastante. Então, assim, eu acho que é isso, é ter otimismo e perceber que cada hora mais o mercado de trabalho tá mais aberto às mulheres. Legal. E agora, vamos para nossa apresentação, né? Queria saber o seu nome, o tipo de negócio e o nome da empresa. Meu nome é Renata Nascentes. A minha empresa é de paisagismo, manutenção e de jardins. E o nome da empresa é Cria Flora Paisagismo. Legal. Onde é que fica localizado? Localizado não, né? Né? Não, a gente até tem um endereço da empresa, tudo, mas assim, a gente resolve muito mais, assim, por site, por telefone, porque aqui a gente atende muito aqui em casa e eu vou até o local, né? Legal. Eu vou até o local, porque o cliente está no jardim, o cliente é o jardim, né? Então eu que tenho que me deslocar até lá, quando alguém precisa de falar comigo. Então foi isso, a entrevista. Nós agradecemos demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigada. E é isso. Valeu, professor.